Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Então, acho que vocês já assistiram as orientações, né, para a aula de hoje. Tá é um vídeo fixo que tá logo no nosso mural, logo de início, a página inicial do nosso mural. E agora a gente vai ter algumas orientações da atividade para vocês concluírem a atividade, tá bom? Então, tem as páginas da apostila para vocês fazerem e tem também uma lista de exercícios, tá bom? Lista de exercícios, façam no caderno. As páginas da apostila, se vocês receberam a página da apostila, façam na página da apostila. Se vocês não receberam ainda, tá disponível aqui as páginas, né, no nosso, na nossa atividade, tá disponível essas páginas que eu solicitei para hoje, tá bom? Vocês podem editar esse arquivo que eu disponibilizei para vocês, ok? Então vamos lá. Essa primeira atividade, ela vai falar sobre a representação dos números racionais. Lembra que a Pro fez um esqueminha para vocês logo no comecinho das nossas aulas sobre os números naturais, os números inteiros. Não vai ficar muito certinho, gente, porque tem um suporte aqui do lado e canhoto, né? Vocês sabem. Depois a gente tem os números racionais. Lembram disso? Números naturais são aqueles que a gente aprende naturalmente, né? Lembra que a Pro falou? Quantos anos você tem, né? Desde pequenininho você conta a sua idade, né? Você quer saber quantos anos tem a sua mãe, o seu pai. Então, esses números naturais são todos os números positivos a partir do zero, ok? Então, números naturais, números positivos, tem um começo que é no zero, mas não tem fim, são infinitos. Os números inteiros são todos os números positivos e os números negativos, e aí eles são infinitos, tanto para o começo quanto para o fim. Só que lembra que a Pro sempre associa que número inteiro não é quebrado? Então não tem números com vírgulas, não tem dízimas periódicas, não tem frações que não deem o resultado exato, ok? Então, para os números racionais, eita, que eu coloquei o valor, a nomenclatura errada aqui, né? Ó. Esse daqui é dos reais. Os números racionais, eles são representados pelo Q de quociente. Então, N de natural, Z de inteiro e Q de racionais, ok? Por conta de quociente. Por quê? Porque os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, eu posso escrever um número natural positivo na forma de fração? Um número inteiro na forma de fração? Posso, né? Então, se eu colocar 3 sobre 1, é uma fração e é um número natural. Se eu colocar menos 4 sobre 2, é uma fração e esse resultado dá menos 2, é um número inteiro. Por isso que esses conjuntos estão dentro desse. Então, os números racionais são todos os números fracionários, né? Um quarto, todos os números fracionários, todos os números decimais, as dízimas periódicas, que nós já trabalhamos também, né? Lembram-se disso. Todos os números que nós pudermos escrever na forma de fração, ok? Muito bem. Isso aqui era só para vocês relembrarem. Por quê? Porque agora a gente vai trabalhar com o tipo de... como a gente pode escrever esses números. Então, tudo isso, gente, nós já vimos em sala de aula. Então, se eu quiser representar, por exemplo, o número 3 décimos na forma de fração, como eu representaria esse número na forma decimal? Então, 0, você escreve o número de cima, tem 0, pula uma casa. Lembram disso? E se for 35 centésimos? Olha lá, põe o 35. São 2 zeros, pulam 2 casas, ok? Para esses valores, vocês não precisam fazer divisão. Agora, se eu tiver 5 oitavos, suponhamos. Como eu faço para escrever esse número na forma decimal? Então, toda vez que for 10, 100, 1000, a gente não precisa fazer a divisão. A gente pode só colocar o número de cima e contar a quantidade de casas, vai ser a quantidade de zeros, tá? As casas atrás da vírgula vai ser a mesma quantidade de zeros que nós temos. Agora, toda vez que ele for um número diferente da base 10, né? 10, 100, 1000, 10.000, tanto faz. A gente vai ter que fazer essa divisão, vai ter que efetuar essa divisão,
certo? Então, 5 dividido por 8, 0, porque não dá. 50 dividido por 8 dá 6, porque 6 vezes 8 são 48. Sobra 2. 2 não dá para dividir, né? 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8 são 16. Aí sobram 4. 40 dividido por 8 dá 5. Ou seja, 5 oitavos é igual a 0,600. Opa! O prof falou certo e escreveu errado. 0,625. Tá vendo então quando a minha base não for um múltiplo de 10, eu tenho que efetuar a divisão? Tá bom? Então aqui vocês vão efetuar a divisão, aqui não precisa. Tá certo? Então vamos pegar um exemplo que é parecido com a nossa atividade da página 62. Então você tem lá, vou colocar aqui, tá? Um valor qualquer para que vocês consigam escrever, completar a tabela. Então eu peguei um exemplo, o professor deu uma arrumadinha porque ficou muito torto. Então eu tenho aqui, ó, 30 centésimos, tá? Ou podia ter escrito também, do jeito que tá escrito lá, 30. Opa, ele escreveu o valor, né? 30%. Todo valor que tiver dividido por 100, a gente pode associar a porcentagem, tá? 30%. A gente escreve assim, do jeito que tá na nossa apostila. Lá tá 20, eu tô usando 30, tá bom? Só para vocês associarem o raciocínio. Então, o que a gente vai ter aqui, né? Suponhamos que a gente tá lá na nossa tabela. Essa daqui é a linguagem natural. Ok? Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui bonitinho. Então, ó, eu fiz uma tabelinha igual vocês têm lá na página 62, tá bom? Ó, então eu tenho 30 centésimos. O que é 30 centésimos na forma fracionária? 30 sobre 100. 30%, 30%, ok? Forma decimal, escreve o 30, que é a sua parte do numerador. A parte do numerador, parte de cima, né, gente? Não esqueçam. 30. Quantos zeros eu tenho aqui? 2. 1, 2. Põe a vírgula. Forma decimal. E a forma percentual. Aí você vai escrever 30%, não é 30%, gente? Como é que a gente fala isso em porcentagem? Usa o símbolo de percentual. Então, ó, 30% na linguagem natural, na forma fracionária, na forma decimal e na forma percentual, tá bom? Agora, suponhamos que eu dei a vocês 20... Deixa eu usar um que não tem aqui na tabela, porque eu não quero fazer para vocês. Tem um exemplo aleatório, tá bom? 2/5. 2/5 na forma decimal, bom, primeiro eu vou ter que fazer a divisão. 2 dividido por 5, certo? 2 não dá para dividir por 5, a gente põe 0, acrescenta um 0 aqui, ó. 20 dividido por 5 são 4. 4 vezes 5, 20 e não sobra nada. Quem tem dificuldades em fazer divisão, faz 20 pauzinhos, corta de 4... Desculpa. Corta de 5 em 5, ok? Muito bem. Então, na forma decimal, ele é 0,4. Na linguagem natural, a gente vai escrever 2/5. Certo? Então, 2/5 é na forma fracionária. Aqui eu tenho 4. Como é uma casa atrás da vírgula, são 4 décimos, tá? Porque é um 0, né? Como se fosse um 0, então 10 é quem tem um 0. Então, 4 décimos. Ou, e na forma percentual, gente? Tá vendo que aqui, ó, eu tenho 0,3, se eu tirar esse 0, e aí não ficou 30%? Aqui eu tenho 0,4. Se eu acrescentar uma casa aqui, ó, tá vendo? Porque se eu representar 0,4 na forma de fração, ficaria 4 décimos, que foi o que eu escrevi aqui, ó, tá vendo? 4 décimos é uma fração equivalente a 2/5. Só que para escrever na forma percentual, você tem sempre que ter 100 no seu denominador. O que eu faço, então, para que essa fração
se transforme numa forma percentual. Eu posso acrescentar um zero em cada um dos valores, tá vendo? Em cada um dos termos, no numerador e no denominador. Então, aqui, o que vai ser? 40%. Ó. Espero que tenha ficado claro. Então, eu tinha 2/5, que foi um exemplo aleatório que eu dei a vocês. Quando eu dividi 2 por 5, deu 0,4. Como era uma casa só atrás da vírgula, ficou 4 décimos, certo? Vou até apagar esse zero aqui, porque a gente só quer a representação na forma decimal aqui nessa coluna. Só que aí eu quis mostrar a vocês que eu tenho que escrever na forma percentual. E para escrever na forma percentual, eu não posso ter só uma casa atrás da vírgula, eu tenho que ter duas, né? Igual nós tínhamos aqui, ó. Então, eu acrescento um zero no numerador e outro no denominador, porque aí eu continuo com a mesma fração, né? Aí elas são frações equivalentes. Quando a gente diz que temos frações equivalentes, é que se você dividir 2 por 5, dá 0,4. Se você dividir 40 por 100, também dá 0,4, tá? Por isso que elas são equivalentes, porque elas resultam no mesmo valor. Feito isso, todas as vezes, gente, que vocês tiverem o 100 no denominador, vocês podem escrevê-lo na forma percentual, tá bom? Então, vocês têm o exercício lá na página 62, atividade 1, para preencher essa tabela, tá bom? Sempre que vocês tiverem, né? Só para a gente complementar. Por exemplo, 0,45. Quanto é isso na forma fracionária? 45... duas casas atrás da vírgula, 2 zeros, tá bom? Que também é igual a 45%. Na linguagem natural, vocês vão escrever os três valores. Aqui eu escrevi só 2, porque eu tinha 30 centésimos e aqui também 30 centésimos. E aqui 30%. Aqui eu tinha 2/5, 4 décimos, 40%. Ou 40%. Ok? Tem que escrever as três formas. Tudo bem? É o jeito que vocês têm que fazer aí. Ótimo. Vamos prosseguir. Na atividade 2, a gente vai ter que calcular alguns valores percentuais, tá bom? Então, existem algumas formas para a gente calcular a porcentagem. Uma forma bem simples, por exemplo, suponhamos que eu dei a vocês, que eu queira, tá? Então, eu vou pôr um exemplo aqui. 20% de 400. Então, o que a gente troca? 20% não equivale a 20%? Nós vimos lá no exercício anterior. Esse D, a gente vai trocar por uma multiplicação. E o 400 a gente copia. O que nós temos aqui, ó? Se eu igualar as frações, nós temos uma multiplicação de frações, certo? O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. 20 vezes 400, se você quiser cancelar aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros, você pode, tá bom? Eu não vou fazer para que vocês não se confundam. Quem tem facilidade com esses cálculos, faça. Então, 2 vezes 4 são 8 e eu tenho 1, 2, 3 zeros, ok? E 100 vezes 1 são 100. Aí aqui eu cancelo, tá bom? 80 dividido por 1 dá 80. Ok? Então, essa é uma forma de nós resolvermos porcentagem. Agora, uma outra forma seria eu escrever assim, ó. O total do valor, né? Suponhamos que seja o mesmo valor aqui, ó. O total é igual a 400. 100% é igual a 400. Esse método é ótimo para fazer cálculo mental, que é o que o nosso exercício pede, tá bom? Se 100% é 400, 10%, tá vendo que eu tirei um zero, ó? Então, aqui eu também tiro um zero. 10% é 40. Se 10% é 40, quanto é 20%? 10, o dobro de 10 não é 20? E o dobro de 40? Seria 80, que foi o nosso resultado que nós encontramos lá em cima. Tá? Então, ou você pode resolver dessa forma, ou você pode resolver dessa. Essa daqui é específica, é mais fácil para fazer cálculo mental, tá? É importante que vocês saibam fazer esses cálculos mentalmente para quando vocês estiverem sem papel, sem tempo para poder escrever, faz um cálculo rapidinho, tá certo? Vamos fazer mais um exemplo? Ó, se nós quisermos
50% de 500. Tá muito fácil, né? Opa, desculpa que é para eu escrever errado. Se 100% é 500, certo? Lembra lá, ó. A gente vai fazer dos dois jeitos, mas eu vou fazer primeiro do método do cálculo mental, tá bom? Desse daqui que tá aparecendo na tela. 50% de 500 é quanto eu quero. Se 100%, quer dizer, o total, sempre que a gente falar em totalidade é 100%, vale 500. 50 não é a metade de 100? Quanto é a metade de 500? Ok? Se nós fizéssemos por esse método aqui, ó, 50% de 500, como ficaria? Ficaria 50 por 100. O D a gente transforma numa multiplicação por 500. Tá bom? Então, a gente iguala as frações. Olha lá. 5 vezes 5 são 25. 1, 2, 3 zeros, ó. Ok? Sobre 100 vezes 1, que é 100. 2 zeros, isso resulta em 250, que foi o resultado que nós obtivemos aqui. Meninos, então, cálculo mental, né? Sempre que não for número muito quebrado, dá pra gente fazer por cálculo mental. Vou fazer mais um exemplo com vocês. Ó, nesse exemplo, 25% de 800, tá? Então, 25 por 100. O D vira uma multiplicação, tá vendo? Ó, essa partezinha aqui vai virar uma multiplicação de 800, certo? Igualando as frações, a gente multiplica na horizontal, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 25 vezes 800, aqui, tá vendo que ficou um pouquinho difícil pra gente calcular? Então, eu vou fazer assim, ó, já vou cancelar aqui, ó, tá? Que eu falei anteriormente. Como a gente já fez alguns exemplos, vai ficar mais claro. 25 vezes 8. Quanto é 25 vezes 8? 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. 200 dividido por 1 vezes 1, que é 1. Quanto é 200 dividido por 1? 25% de 800 dá 200. O que eu quero que vocês entendam, então, ó. Se 100% é igual a 800, que é o total, certo? Aí a gente vai ter o seguinte. Eu sei que 50% é a metade de 100. Logo, a metade de 800 é 400. 25 é a metade de 50. Então, a metade de 400 é 200. Ok? Muito bem. Vocês têm o exercício da página 62, né? E vocês vão concluí-lo lá na página 63. Ele tá dizendo que se você não tivesse papel, como é que você faria esses cálculos, tá bom? É para que vocês tentem fazer mentalmente, ok? Tem uma lista de exercícios também para vocês resolverem. A lista de exercícios resolvam no caderno, copiem os exercícios e resolvam no caderno, ok? Toda vez que lá vai aparecer para vocês escreverem na forma fracionária, na forma decimal, e também vai aparecer alguns cálculos assim, tipo 30% de 500, tá bom? Pode resolver mentalmente? Pode. Pode resolver usando esse método? Pode também. Façam do jeito que vocês acharem melhor, ok? Conto com a dedicação e o empenho de vocês. Estudem bastante, revejam a videoaula se acharem necessário e qualquer coisa me chamem. Eu estou online para trabalhar com vocês, para tirar dúvidas, para a gente conversar. Beijo, gente. Até a próxima.